ainda mais vulnerável os grupos que supostamente já são marginalizados, né? Negros, mulheres e pessoas trans. Mas misturaram uma série de coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Dávila? Essa turma não consegue fazer correlação nenhuma. O que tem a ver negros, trans, essas coisas com o Smart Sampa? A Smart Sampa não, é uma câmara para pegar criminoso, pedófilo, gente desaparecida, não é para pegar cidadão de bem. Aliás, o cidadão de bem vai se sentir até mais seguro de participar dos bloquinhos, do carnaval de rua, justamente porque sabe que se tiver algum criminoso, algum pedófilo, algum terrorista infiltrado lá, vai ser preso. É isso aí. Isso aí só faz com que, pelo contrário, o carnaval se torne mais uma festa popular, alegre e sem criminoso infiltrado. E essa turma não consegue fazer nenhuma correlação entre uma coisa e outra. Mas o mais importante, Caniato, é que a população aplaude a atitude do prefeito da cidade, aplaude as câmeras instaladas e aplaude uma guarda municipal junto com as polícias civil e militar que estão prendendo esses criminosos infiltrados no meio de uma festa popular para roubar, furtar e principalmente aterrorizar as pessoas de bem. Nenhum cidadão de bem está preocupado com as câmeras na cidade. Só está preocupado com uma coisa: bandido. Por isso, essas ONGs precisam crescer, amadurecer e defender as coisas com um pouco mais de razão e um pouco menos de ideologia. Porque senão elas serão extintas, como tantas ONGs que aparecem e desaparecem, porque não tem nada ali para lutar de substancial, a não ser defesa política de ideologia e militância partidária. Isso não tem futuro. O Smart Sampa funciona tão bem que tem, inclusive, o banco de dados das polícias dos estados. E aí a gente recebe no nosso grupo aqui da redação as informações sobre o que acontece quando um criminoso acaba sendo capturado, né? Ontem, viu, Cristiano Beraldo, um ladrão de banco e chefe do tráfico de drogas em Curitiba foi identificado pelo Smart Sampa atravessando tranquilamente a Rua Augusta, uma rua tão tradicional aqui da região central de São Paulo, e entrou numa padaria. Imediatamente a Guarda Civil Metropolitana foi acionada e conseguiram prender esse foragido, ladrão de banco e chefe do tráfico de drogas de Curitiba, chefão do crime no Paraná, Cristiano Beraldo. Enfim, o que a gente precisa considerar acerca dessa manifestação de entidades? E não foi uma e não foram duas, 44 entidades, hein, Beraldo? Vamos separar aqui as coisas. Falar das ONGs. Ô, Dávila, o que precisava acontecer com essas ONGs é que a Procuradoria-Geral da República, que foi acionada no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, porque ele está no exterior atacando o Brasil, essas ONGs estão dentro do Brasil atacando o país à medida que elas querem favorecer bandido. Como é que não existe uma ação efetiva de autoridades, de pessoas que têm vergonha na cara e que olham para essas instituições e claramente veem que elas estão aí recebendo dinheiro para justamente defender bandido, para defender que o Brasil continue sendo cada vez mais entregue nas mãos da criminalidade? E não há consequência absolutamente nenhuma. Para as ONGs, para esses vigaristas, toda a liberdade de expressão do mundo, mas vai ousar falar alguma coisa contra os amiguinhos dele. Aí pronto, aí a sua vida se transformou no inferno. Este é mais um exemplo dos dois pesos e duas medidas que está cada vez mais presente no Brasil. E aí tem o outro lado, que é o lado da defensoria. Defensoria que precisamos separar as coisas. Defensoria Pública é um órgão respeitável, é um órgão grande, com muitos membros. E aí, essa turma, a impressão que eu tenho é que esta turma está preocupada de ter que trabalhar no feriado de carnaval. O que eles querem é que ninguém seja preso para eles ficarem pulando no bloco de Abadá, ficarem na praia fazendo absolutamente nada. Eu não duvido que o pensamento seja levado neste nível de mediocridade.
E aí querem colocar na prefeitura a responsabilidade de desligar um sistema que está sendo desenvolvido com muito investimento para tornar a cidade mais segura, mas aí, de repente, essas pessoas querem ficar na praia, querem ir lá tomar cerveja, pular no bloquinho, e não querem que as pessoas tenham o trabalho do seu dinheiro que veio através do pagamento de impostos. Prefeitura não gera dinheiro sozinho. Todo o dinheiro que a prefeitura gasta vem do bolso dos trabalhadores, dos empresários, das pessoas que estão na cidade de São Paulo. E esse dinheiro tem que ser cada vez mais investido para isso mesmo. Agora que a Guarda Municipal terá status de polícia, a gente tem que ver o efetivo crescer, o armamento crescer, a gente ter condição de, na hora de identificar cada vez mais recursos para as forças policiais conseguirem prender 100%, tolerância zero, e construir cadeia para colocar esses marginais. É isso que a gente precisa. E não essas ONGs aí que precisavam ser responsabilizadas criminalmente pelo que elas estão fazendo. Pois é, só trazendo uma informação adicional, há um movimento na Assembleia Legislativa de São Paulo, inclusive, a apresentação de um requerimento à Comissão de Segurança Pública pedindo a convocação dessas 3 defensoras públicas. Inclusive, o requerimento diz o seguinte, viu, Dávila? As mencionadas defensoras incorrem em eventual extrapolação de suas competências constitucionalmente previstas, vez que visam impor indevidamente diretrizes à implantação de políticas públicas de segurança e garantia de ordem pública, cuja competência está atribuída ao chefe do Poder Executivo. Enfim, há um movimento também no Legislativo Estadual para monitorar essa situação, inclusive convocar essas 3 defensoras, viu, Dávila? Como disse sempre o nosso amigo Mota aqui nos Pingos nos Is, quando as ideias são erradas, tudo é errado, né? E o Beraldo está correto, mas o Beraldo está esquecendo uma coisa fundamental. Essa não é defesa de criminoso, Beraldo. São dos excluídos socialmente. São aquelas pessoas que, infelizmente, foram para o crime porque a sociedade os maltratou, porque a sociedade não deu igualdade de oportunidade. Onde está a generosidade do seu coração, Beraldo, para entender a mentalidade dessas ONGs? É esse o problema. Tudo parte de uma ideia errada. Na verdade, não existe criminoso, só existe vítima da sociedade. E vítima da sociedade tem que ser defendida. E aí mistura tudo, não importa se é trans, se é minoria, se é gênero ou se é criminoso. É tudo o que eles chamam dos excluídos da sociedade. É uma falta de vergonha, picaretagem, que é uma coisa sem limite. Mas é isso, porque tem alguém financiando isso por trás, porque tem alguém dando dinheiro para essa turma continuar essa pregação sem pé nem cabeça. O fato é que o Brasil acabou de cair mais uma vez no ranking das democracias. A revista Economist fez recentemente o ranking das democracias e o Brasil, de novo, cai várias posições por causa de arbitrariedade do judiciário, por causa de um país intolerante no respeito à liberdade de expressão. O Brasil é visto hoje como uma democracia falha, pior que países como a Hungria. Lá que você tem um populista que apoderou do judiciário, do legislativo, de tudo. A gente está atrás da Hungria, para você ver qual é a percepção de democracia falha existente no país de hoje. Pois é, mas a partir da manifestação da defensoria, por meio dessas 3 defensoras, né, delegado Palumbo, a gente começou a observar manifestação de muitos grupos, lideranças, representantes de várias instituições, principalmente aqui da cidade de São Paulo e também do Estado. E aí trouxe esse movimento que cresce na Assembleia Legislativa de São Paulo, e aí tem também a manifestação do chefe do Ministério Público de São Paulo, importante inclusive, defendendo o reconhecimento facial nos blocos de carnaval, manifestação do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, dizendo que a cidade fica muito mais segura com o funcionamento do Smart Sampa para identificar esses criminosos. E para quem não é de São Paulo, né, delegado Palumbo, se puder trazer a informação de como é que funciona esse sistema de identificação de criminosos. Tem um computador com banco de dados dos foragidos e de pessoas que tenham cometido crimes e não tenham sido pegas pela polícia, e aí o computador acaba identificando, fazendo o cruzamento dessas informações, é assim? Exatamente. E o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Paulo, está corretíssimo.
Como é que funciona isso? Os policiais, numa sala com diversas câmeras, eles ficam olhando. Quando é identificado algum criminoso, imediatamente já aciona um alarme. E o que eles fazem? Começa a monitorar este criminoso. Aonde ele vai, aonde ele entrou, como aconteceu com esse ladrão de banco e traficante que você mencionou. Exatamente isso. Ele entrou numa padaria, a guarda foi até lá, já avisada, e mesmo assim os policiais que estavam monitorando continuam em contato com esta mesma equipe, vai lá, efetua a prisão e leva para a cadeia. Agora, eu fico me perguntando aqui, eu estava pensando na justificativa desse povo, porque vai atingir minorias, pretos, trans, pessoas trans. Ué, a Câmara não é homofóbica, a Câmara não é racista, ela vai lá e identifica o rosto da pessoa, ela não fica olhando se é branca, se é preta, se é amarela, se é vermelha, o viés político ideológico, ela não identifica nada disso, ela identifica um ser humano, e aí esse ser humano é identificado, tem uma ficha criminal, a prisão já foi decretada pelo Poder Judiciário, não é o policial. Eu acho que eles estão pensando que o policial que está atrás das câmeras fica olhando, não gostei daquele indivíduo, vou seguir com a câmera, vou mandar prender. Não é assim que funciona. E eles estão interpretando como se fosse assim, como se a Câmara fosse racista e homofóbica, daqui a pouco vão chamar de genocida e tudo isso aí que você já conhece. Ou seja, é um empreendimento louvável. Criminosos estão indo para a cadeia. E vai ter um monte de criminoso que vai para a cadeia nesse carnaval. Ou melhor, vai ter um monte que vai deixar de circular onde tem essas câmeras. E o que vai acontecer? Eles vão começar a ir embora da cidade. Opa, aqui não dá para ficar. Posso citar um exemplo de São José dos Campos, onde a cidade inteira é monitorada. Aí o bandido pensa assim, porque o bandido ele tenta pensar. Ele pensa assim, eu vou para a cidade do lado, porque aqui em São José dos Campos tem muita câmara, não vou ficar aqui não, porque aqui eu vou entrar em cana. Então eu vou roubar na cidade vizinha. Vou pular carnaval na cidade vizinha. Aqui é a mesma coisa. Mas não. Segundo esses defensores e essas ONGs que se sustentam com dinheiro público, são pagas para defender bandido, não pode, porque pessoas trans, minorias, pretas, vão ser as mais atingidas. Pelo amor de Deus, isso é risível. A gente tem que dar risada de atitudes como essa. Pois é, segundo a defesa, só reforçando o que disse o delegado Palumbo, a prática tornaria mais vulnerável os grupos marginalizados, como negros, mulheres e pessoas trans, além de inibir, viu, Cristiano Beraldo, o direito à liberdade de reunião pacífica. Sim, isso consta também na defesa dessas defensoras públicas. Quer responder o que disse o Dávila, Beraldo? Não são grupos marginalizados, não. São grupos de marginais. O Smart Sampa é um sistema que pega marginal, criminoso, condenado pela justiça. Ponto. Todos os detalhes já foram trazidos aqui pelo delegado Palumbo. Não há nenhum tipo de preconceito por parte da Câmara ou por parte do sistema. Ponto, acabou. É branco, é preto, é hétero, é homossexual, não importa. Se é criminoso, tem um sistema, tem tecnologia que está ali à disposição para facilitar a prisão desses marginais. Agora, olha só o que é o Brasil. 40 mil assassinatos por ano, uma taxa de resolução desses assassinatos menor de 10%, ou seja, a vida no Brasil não vale absolutamente nada e você, se é um assassino, a chance de você sair tranquilo e levar sua vida sem ninguém te importunar é enorme. E aí você vê o Brasil sendo transformado num bang-bang. Ontem falamos aqui daquele caso no Rio de Janeiro em que um ex-policial militar do Rio de Janeiro, vendo sua mulher ter sido assaltada, sai às ruas armado para fazer justiça porque ele próprio, por experiência própria, não acredita no funcionamento do sistema de justiça do país. No mesmo Rio de Janeiro, temos um sujeito que, insatisfeito com o vazamento no seu apartamento, num condomínio da Zona Oeste, se não me engano, do Rio de Janeiro, vai tirar satisfação com o subsíndico do prédio e executa, mata o subsíndico do prédio a tiros, sendo filmado no meio da rua, sem nenhuma preocupação.
Este bang... e aí tem a consequência. Os moradores, diante daquela cena absolutamente bizarra, fazem o que o instinto de quem vê uma cena absurda dessa manda fazer. Pegam esse sujeito e dão uma surra nele. E está lá internado no hospital do Rio de Janeiro. Esse é o Brasil que a gente vive, este bang-bang. Olho por olho, dente por dente. Se defendam. Se não quer ser assaltado, blinde seu carro. Não tem dinheiro para blindar o carro, o problema é seu. Você é uma vítima mais exposta. Está com o carro blindado, parou, saiu falando no celular, vai ser assaltado. Não fale no celular, não use seu relógio, não use bolsa. Avise para seus filhos que eles não podem andar à vontade na rua. Viva uma vida de restrição, fechada atrás de grade. Você está preso não na prisão, você está preso na sua casa, porque a rua é o bang-bang. Essa é a realidade, não só de São Paulo, mas de quase todo o Brasil. Aí vem uma ONG, ou um grupinho de ONGs, apoiando 3 figuras absolutamente alienadas da realidade do Brasil e acham que o sistema que é desenvolvido com dinheiro do pagador de impostos para finalmente meter em cana o criminoso tem que ficar desligado no carnaval, porque bandido tem que sambar, bandido precisa ter o momento dele de distração, coitado. Não bastam 5 saidinhas por ano. 5 semanas, 35 dias de férias para o bandido. Ele tem que sambar no carnaval porque ele é filho de Deus. Essa é a mentalidade dessa gente doente, que obviamente é paga para ser doente. E aí ficamos, como sociedades aqui, estarrecidos diante de uma loucura dessa. Eu sou a favor de responsabilizar essas ONGs criminalmente, porque isso não é aceitável no Brasil de hoje. Pois é, e a indignação do Cristiano Beraldo também é a indignação de muita gente que acompanha a programação da Jovem Pan News. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: entidades, ONGs, movimentos sociais estão apoiando a manifestação de algumas defensoras públicas e pedem o fim do reconhecimento facial de criminosos durante o período de carnaval. Passou o carnaval, depois podem acionar de novo, né, delegado Palumbo? Bom, várias pessoas aqui entendendo o nosso debate e concordando com o posicionamento de vocês. Eu acho que é um bom termômetro e certamente a gente vai voltar a tratar disso, esperando qual vai ser o posicionamento da Defensoria e também da Justiça, caso isso seja ajuizado. Bom,